pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui numa quinta-feira, graças a Deus sem chuva, para nós começarmos um bate-papo muito legal. Eu espero que muita gente chegue até aqui para poder bater um papo bem legal com um assunto que tem sido uma discussão muito grande entre os meus seguidores, entre os meus clientes. E hoje eu escolhi este tema, que é falar um pouco sobre o desapego, para bater um papo com uma querida amiga que é psicóloga e vai esclarecer muitas dúvidas para a gente, muitas dúvidas. Vamos esperar um pouquinho que as pessoas entrem. A última vez que eu tentei fazer uma live com a Thaís, o tempo não ajudou e nós não conseguimos dar continuidade. Eu espero que hoje a gente consiga ir daqui até o final sem nenhum tipo de contratempo, porque realmente o papo é muito legal. Vamos chegando, vamos avisando todo mundo, chamando as pessoas para participar desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Afinal de contas, você há de convir comigo que o desapego é um assunto assim que, nossa senhora, dá muito pano para manga. Então, nós vamos chamar a nossa querida Thaís para bater um papo bem legal aqui com a gente sobre esse assunto que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para muita gente. Ela já está aqui, eu já chamei ela para entrar. Vamos ver se... Opa! Oi, Olá, boa noite. Thaís! Tudo Oi, bem? Val, Boa tudo noite! bem? Boa noite, pessoal. Eu espero que hoje a gente consiga chegar até o fim. Aqui em São Paulo está tudo bem. Sem chuva, sem nada de errado. Vamos torcer. Para quem não conhece, essa daqui é a Thaís, minha psicóloga online, é o Instagram dela, quero que vocês sigam, ela põe coisas maravilhosas, eu sou fã das suas postagens, você vê que eu sempre copio, eu sempre dou uns likes ali, eu gosto muito do seu pensamento aí, da sua forma de se expressar. Eu queria que você se apresentasse. Antes de mais nada, Thaís, eu quero te agradecer muito por você ter aceito mais uma vez bater um papo aqui comigo. Eu acho que pela sua experiência aí nós vamos poder trocar uma ideia legal sobre essa questão do desapego versus apego emocional, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse para quem não te conhece, para que te conheça e vire sua fã, assim como eu. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer estar conversando contigo. A gente, inclusive, sou tua fã da tua página também, pego várias dicas. A gente já se conheceu há um tempinho, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer, a internet traz essas vantagens hoje em dia da gente se conectar com as pessoas, né? Já fizemos alguns posts, né? Exatamente, já fizemos alguns posts em parceria também, né? O pessoal quiser conferir depois. É só procurar aí, Valéria Organize e minha psicóloga online, que vai estar junto. E é um assunto que rende bastante, né? A gente vai poder trocar algumas coisas, o pessoal também aqui, tu já deve ter dito para o pessoal participar, enviar suas dúvidas. Exatamente, né? Exatamente. O que a gente não conseguir responder agora, a gente manda depois as respostas, né? Isso, algumas questões vou trazer do psicológico, e tu também tem muita experiência com isso, né? Então a troca é sempre muito bacana. Exatamente. E agora vai dar certo. A gente já fez algumas outras, conseguimos chegar até a metade, né? Não deu para finalizar. Exato. Agora a gente finaliza. Agora a gente finaliza. Peraí, caiu um papel aqui. Opa, desculpa. Acontece ao vivo, aqui. Tudo pode acontecer. Eu fiz um roteirinho para que a gente não se perca. Por quê? Porque eu acho que o assunto é complexo, né? E é legal a gente ter uma ideia pelo caminho. É claro que acaba virando um bate-papo, o tal do roteiro é só para direcionar aí, mas a gente acaba batendo um papo que a coisa flui naturalmente, né? Então, mais uma vez, quem não conhece a Thaís, siga o perfil dela, porque é incrível. Minha psicóloga online. Tem coisas muito legais que eu acho que
vale super a pena estar junto, brigar por causas, levantar bandeiras aí quando a gente vê coisas injustas nesse mundo. Então, eu gosto demais do seu perfil, de verdade. E Obrigada. vamos ao nosso papo. Tá A bem. gente tem discutido bastante, né? Eu, pelo menos, eu discuto muito, Thaís, a questão do desapego. É muito difícil para as pessoas desapegar. É um negócio incrível, mas as pessoas tendem a relutar, né? Quando você entra no assunto desapego, é sempre a mesma história que eu ouço, sabe? Eu não consigo, é difícil, eu travo, eu não saio daquilo. Isso eu acho que é assim, um negócio que incomoda e é uma dor das pessoas não conseguirem desapegar. Então eu queria que você traçasse um paralelo entre o desapego e o apego emocional, porque eu acho que tem muito essa coisa, né, das pessoas guardarem coisas lá dentro e refletirem para o exterior, né? Eu acho que, mas eu falo isso de abelhuda, né, do que eu vejo por aí, mas eu queria ouvir você como psicóloga me dizendo o que é que você acha dessa questão do desapego versus o apego emocional, que eu acho que é um bom começo para esse papo. Tá. A gente deve começar diferenciando, né, a questão do apego e do desapego, bem literalmente, assim. O apego, ele é tudo aquilo que é o exagero, né? Um apego emocional, um exagero do sentimental, ou de alguma, da posse de algum objeto, ou sobre alguma pessoa, né? Já o desapego é essa habilidade que a gente tem de ter as relações, ter as coisas, mas não necessariamente estar apegada, né? Ou sofrer por isso, ou por essa pessoa em questão, né? Então, existem algumas maneiras, a gente não tem um fator exato de por que a pessoa se apega, acumula objetos, por exemplo, que a gente vai falar aqui também da questão da organização, né? Como organizadora profissional, e como que esses objetos refletem, né? A acumulação reflete no nosso sentimental, emocional, saúde mental, né? Que reflete para a saúde física também, é tudo um complemento, né? Somos um todo, né? Então, não existe uma única causa, né? Pode ser uma questão hereditária, pode ser uma questão de funcionamento cerebral, muitas vezes uma questão de comportamento, ou também muitas vezes de hábitos familiares, e as pessoas acabam repetindo esses hábitos com o passar do tempo, né? Vai vendo o familiar, a mãe ou o pai, ou enfim, um companheiro, seja quem for, a pessoa que conviveu, acumula muitas coisas, não consegue desvencilhar, automaticamente quem conviveu pode pegar também, por observação, esse hábito, né? E até estava pensando... Pode falar, Val. Não, continua. Não, eu estava pensando até hoje de tarde sobre isso ali, depois dos atendimentos, que eu fiquei pensando nos assuntos da live, né? Estava pensando como isso do apego aos objetos, e não só do apego, né? Da compra também. Depois a gente fala um pouquinho melhor, né? Sobre essa diferença de o que é dos perigos, o que é o apego, o que é ter o objeto de uma forma saudável, né? Mas isso das compras, né? A gente viveu, acho que muito agora na pandemia, porque como a gente ficou isolada, né, de convívio social, de sair para o próprio trabalho, claro, quem pôde trabalhar em home office, tem pessoas que estavam na linha de frente, pessoas em serviços essenciais que a gente sabe que não puderam sair de casa, né? A gente tem muito a agradecer a essas pessoas. Mas quem ficou principalmente em home office, a gente comprou muita coisa, né? A gente tem um acesso maior também hoje em dia, porque os produtos já vêm direto da China, a gente não precisa mais ter aquele intermédio. Eu lembro que antigamente vinha do Paraguai, né? É verdade. Fazer todo um sistema, né? E hoje não, a gente compra de casa mais barato que comprar na própria loja, muitas vezes, né? Na maioria das vezes. Isso, já não vale mais a pena sair de casa. Então, tudo isso teve essa facilidade no mundo digital. E o mais importante disso, dentro dessa questão ao apego, acumulação de objetos,
o poder, a compra, né? Ela, no nosso cérebro, ela libera prazer, ela libera dopamina, né? Que é responsável pela nossa sensação de prazer, de satisfação. É como se fosse ativado, digamos, o mesmo local no cérebro que faz com que a pessoa tenha um vício em algo. Um cigarro, por exemplo, uma bebida, parte dos vícios, que é a mesma parte que está ligada aos jogos também, que às vezes as pessoas são viciadas em jogos, ou jogos eletrônicos, tudo isso, né? Que causa esse prazer. Então a gente se isolando, não tendo outros prazeres, além de comer também, que algumas pessoas desenvolveram o transtorno da compulsão alimentar, que isso pode gerar um outro papo também. Teve isso das compras, da gente se satisfazer. Foi uma coisa que eu pensei agora de tarde, que seria interessante, né, da gente falar um pouquinho também. É verdade, e você tem razão, porque o confinamento te deixou, realmente, todo mundo ficou mal, né? De uma forma ou de outra, cada um na sua capacidade de segurar a onda ou não na capacidade. Eu falo por mim, por exemplo, eu fiquei em casa, eu fiquei confinada mesmo, assim. Eu não saí, eu saí assim, eu tinha que comprar alguma comida, alguma coisa, aí acabava saindo, mas basicamente era supermercado que eu ia. E também assim, paramentada de ponta a ponta e quase Sim. que uma alcoólatra, né? Com álcool para tudo que é lado, né? E aí tudo virou online. Eu só não comprei comida online, para mim não deu certo. Fazer feira, essas coisas, né? O supermercado para mim não deu certo online. Tem gente que se deu super bem, mas para mim não deu certo, né? Mas o resto foi online. E a facilidade de você comprar o que você precisa e principalmente o que você não precisa, né? Isso foi assim visível. Eu me pegava que eu tenho um policiamento diferente, assim, mas eu me pegava pesquisando. Aí às vezes eu parava e falava, opa, né? Eu preciso disso? Não, eu não preciso disso. Mas porque eu já tenho, mas mesmo assim é óbvio que eu comprei coisas desnecessárias que talvez se não fosse esse momento da pandemia, que eu não tivesse comprado. É o agrado que a gente se dá, né? É aquela coisa da substituição. Meu Deus, eu não posso ver meus amigos, eu não posso ver meus netos, eu não posso ver minha família, eu não posso ver ninguém. Como que eu vou ficar aqui presa sem nenhuma coisa boa, né? Então a coisa boa era comer e comprar. Né? Comer, eu nem te falo, né? A gente tinha o hábito aqui na minha casa de descer, eu e meu marido, de madrugada, para o lanche da madrugada. Né? Então, assim, era o lanche da madrugada, eu estava perdida nos horários. Então, assim, e isso, para algumas pessoas, gerou mais coisa para se apegar, né, Thaís? O excesso de consumo, o consumo inconsciente. Eu acho que a mídia, nesse momento, usou e abusou daquela esmagadora ideia que comprando você é feliz. As pessoas compraram essa ideia de que o consumo te deixa feliz, e isso fez com que as pessoas aumentassem o acúmulo de coisas em casa mesmo. Eu acho que isso aí que você levantou é perfeito, perfeito mesmo. É um ponto de atenção, né? Porque ainda, eu não sei aí, mas aqui em São Paulo ainda a coisa tá feia e tem muita gente ainda. O home office, na realidade, eu acho que sim, alguns lugares melhores, outros menos piores, mas assim, as pessoas hoje, a vida mudou, né, Thaís? As pessoas hoje estão trabalhando muito mais em home office, isso é fato, né? Então, eu acho que a atenção passa a ser redobrada nesse ponto, né? Eu imagino aí com essa questão do apego, do desapego. Você não acha que isso aí tem que tomar mais cuidado com isso nesse momento? Eu acho que tem que estar alerta. Acho que essa frase que tu trouxe, né? Opa, será que eu preciso? Será que eu não preciso disso? Né? Para que ter mais um? Né? Para que ter dois se eu já tenho um que é suficiente? E é uma reflexão necessária. Exatamente. Agora, eu não sei, eu queria que você falasse uma coisa, um ponto que me vem à cabeça, que eu vejo nos meus atendimentos, aí eu queria ouvir o seu parecer disso. Eu percebo que as pessoas se apegam, Thaís,
muito na expectativa de ter na vida delas, ou trazer de volta, ou manter na vida delas, sentimentos, pessoas, lembranças boas e ruins, até mesmo ruins. Eu percebo que assim, eu não vou me desfazer disso, porque isso eu ganhei de fulano, fulana, enfim, Beltrano, e eu não quero me desfazer porque essa pessoa não está mais comigo, independente de quem seja um companheiro, uma companheira, seja um parente, não importa, mas isso aqui me traz a pessoa. Ou algumas pessoas se prendem muito a objetos, tentando realmente segurar coisas, pessoas e sentimentos. É isso ou eu tô viajando com isso? Não, acredito que seja por aí, sim. Acho que eu vou focar mais nessa parte dos sentimentos, né? Claro, tá tudo interligado, né? Sim, É aquilo que eu sempre digo, que a gente precisa analisar. Não é que, quando a gente fala nesse apego e na acumulação de coisas, não sei se tu quer falar um pouquinho da acumulação de objetos antes de eu começar? Podemos falar, claro, claro, claro. Pode ser. Pode, fale à vontade, acho Pode ótimo ser. isso. Tá, porque eu já tô com a cabeça assim nesse Beleza, acúmulo, né? solta o verbo. Que atualmente é o transtorno de acumulação, né? Que a gente chama no DSM-5, que é o atual diagnóstico de saúde mental, né? Algumas literaturas tu encontra como doença de Diógenes, se eu não me engano. Sim, né? sim, é isso mesmo, é esse né? mesmo. Que é quando já é exacerbado esse consumo, como eu já havia falado, Sim. quando isso já passa a ser patológico, causa prejuízos na vida do indivíduo, né? Sim. Resumidamente é isso. Então, porque eu estou falando acúmulo, desapego, apego, né? Então, quando começa a ter esse acúmulo, prestar atenção. Por exemplo, a Val traz a ideia de objetos, né? Coisas, pessoas. Não é que eu não possa ter uma lembrança em casa, né? Eu tenho ali coisas da minha família, uma recordação, algo do tipo, né? Ou eu não posso ter um objeto, comprar alguma coisa, né? O problema todo é quando isso começa a ser de uma maneira exagerada e traz esse prejuízo, então, que eu estava dizendo, né? Algumas pessoas, então, elas acumulam por questões sentimentais mesmo. De, por exemplo, preencher alguma falta, normalmente por alguma carência, alguma falta afetuosa, né? Que através daquele objeto ela se apega, daí tem esse apego. Então, se tu tira esse objeto dessa pessoa, ela tá tendo uma perda muito grande, porque aquilo significa algo para ela, né? Muito não é forte, como né? Não quero mais essa caixinha aqui, eu vou me desfazer, preciso me desfazer. É muito, como tu falou, é muito forte, né? E tu deve ver muito isso no teu trabalho, a resistência das pessoas de não quererem se desfazer de objetos que já não tem mais uma serventia, né? Tem até, tu deve conhecer super bem aqueles programas do Discovery, né? Que mostram os acumuladores compulsivos, né? Tem pessoas... terrivelmente, né? Eles têm um apego, um negócio assustador, né? E por objetos diversos, né? Diversos. Do luxo ao lixo, né? Lixo. Eles passam por todos, né? Porque essa questão do acúmulo, é o que você falou, já chega a ser diagnóstico médico, né? Sim. Não é só balela, porque tem gente que fala, é acumulador. Primeiro que não é acumulador, é um transtorno isso, né? Transtorno de acumulação. A gente usa, né, o termo errado quando você fala fulano é acumulador, né? Porque não é um transtorno de acumulação. Parece que é a mesma coisa, mas não é. É uma doença, como você mesmo falou. E é muito triste isso, né? Lidar, entender, a pessoa aceitar. Eu conheço casos de clientes que visivelmente são acumuladores e não aceitam a ideia. Né? É onde entra a sua terapia, né? É onde entra a sua profissão. Já tem que partir psicoterapia. Para poder entender, né?
você, agora já que nós demos uma virada para esse Deu uma assunto, volta aí. legal, que eu acho ótimo, que eu acho esse assunto Aqui com a fantástico. gente é bem descontraído, né? A gente vai lembrando, vai falando, né, Val? Não tem Não é muito mistério, engessado, né? gente. Não é engessado, né? Então, Graças bem a de Deus. boa. Sim. Eu queria ouvir assim, por exemplo, Thaís, eu sou uma acumuladora, mas eu não tenho, eu não aceito que eu sou uma acumuladora, eu não tenho consciência. Como é o trabalho de um psicólogo nessa questão? Como funciona isso? É uma curiosidade assim minha, que eu acho que é muito interessante, porque visivelmente existem pessoas, eu falo isso com conhecimento de causa, que não aceitam que acumulam. E você percebe que a pessoa leva cada vez mais coisa para casa, coisas, eu não estou falando de lixo, não chega a este ponto, tá? Mas Sim, é a questão da não compra. chegou ainda na... Exato, mas é a questão do consumo exagerado, desnecessário. Que às vezes eu até tento abordar, né? Que acho que é importante prestar atenção, e você vê que a pessoa fala, não, eu compro porque eu preciso, porque eu quero, e aí não é mais o meu papel. Tem um ponto, a linha é muito tênue, né? Entre o meu papel e o seu papel. São coisas Sim. assim muito. E aí eu queria ouvir um pouco do seu papel, como é que funciona isso, como é que se aborda, enfim, fique livre para falar alguma coisa nessa questão, que eu acho que é muito interessante isso. Sim, o primeiro de tudo, né? A primeira coisa a se fazer é escutar essa pessoa, né? De o porquê dessa compra, né? Assim como tu falou, às vezes ela não vai se dar conta disso, vai ter que ser uma pessoa externa para falar, talvez uma organizadora que vai dizer, olha, já passou um pouco do limite, é importante que tu procure uma ajuda profissional, né? Porque dentro da psicoterapia, a gente vai ter principalmente um lugar de escuta para saber entender, né? É todo um processo, leva algumas sessões, né? Normalmente, a gente, como psicólogo, a gente nunca dá um número de sessões determinadas para certos tipos de tratamento, porque algumas pessoas procuram por coisas mais pontuais, algumas fazem acompanhamento sempre, tem pacientes há mais de 4 anos, desde, né, de que eu trabalho, assim, online, principalmente, e querem fazer, continuar fazendo, e tudo bem. Alguns resolvem coisas mais objetivas, e às vezes pode vir o paciente por esse transtorno de acumulação. Muitas vezes se resolve, se consegue reverter o caso, e às vezes é necessário um acompanhamento contínuo, ou não, é tudo muito pessoal, né, e individual. Então a gente vai fazer dentro da terapia essa escuta, né, fazer essa conscientização, porque provavelmente vai vir, como eu te falei, dessa pessoa organizadora que falou, ou do familiar, olha, eu não aguento mais, né? Fulano tem isso, a casa tá cheia de coisas, né? Tem 30, sei lá, não sei, me dá um exemplo, Val, de uma coisa que as pessoas acumulam muito. Sei lá, muita coisa de cozinha, as pessoas têm o hábito de pegar, então assim, as pessoas acham bonitinho e compra, e você percebe que é uma compulsão. Sapatos, tem gente que tem acumulação de sapato novo e velho, a pessoa não se desfaz, não é que ela substitui, sabe? Bolsas, você vê isso, você fala, mas por que a pessoa precisa de 40 bolsas se ela só usa uma? Então você percebe que é a necessidade do acúmulo, né? Eu conheço pessoas que acumulam papéis, né? Então, assim, tem coisas de 1900 e bolinha. Eu já estive na casa de uma cliente que eu até achei interessantíssimo. Eu fui ver papéis, tinha um da data do dia que eu nasci. Nossa. De repente eu bati o olho, eu fiz assim, caraca! Né? Tem a minha idade. Tinha a minha idade, isso já tem uns anos. Então eu falei, nossa, isso daqui tem 50 anos, né? Eu achei o máximo, né? Eu quase falei, posso levar para minha casa para dizer que tem um papelzinho diferente? Eu achei louco aqui, né? Com a minha data. Muito louco isso. E aí, por que você não desapegou? Nesse caso, a pessoa estava desapegando. Ela estava num processo de desapego. Então, era uma perda de um pai, ela estava num processo de desapego, ela entrou naturalmente, não precisou de uma interferência psicológica, vamos dizer, de um profissional terapêutico. Sim. Mas até ela chegar nesse ponto, demorou, ela guardou durante muito tempo, mas tinha papéis do arco da velha, que não tinha necessidade de estar ali. Então, assim,
pessoas acumulam papéis, revistas. Outro dia eu encontrei uma situação, ainda eu falei, não se usa mais revistas, né? A gente tem tudo na internet, papel chama bicho, traça, barata, blé. Enfim, mas a pessoa tem esse apego, a pessoa tem essa necessidade do ter coisas, que entra já no transtorno de acumulação, que você Sim. olha e você fala, essa não vai dar conta sozinha. Eu já abordei, Thaís, pessoas que não aceitaram, e pessoas, infelizmente, sozinhas, onde eu não tinha com quem dividir. E aí chega um Sim. ponto que você não tem como ultrapassar. Eu não posso pegar e falar, olha, vai fazer uma terapia. Você começa a abordar. Você percebe que a pessoa reluta e acha que tudo aquilo é normal, né? Eu não sei se existe aí alguma forma de abordagem que você acha que seja interessante. Neste caso, quando é uma pessoa sozinha, que não tenha um filho, um irmão, um pai, um marido, qualquer pessoa que a gente pudesse conversar. Como funciona essa questão? Tem o que fazer? Acredito que dá para intervir nessa maneira de tentar conscientizar, como tu fez, né? E ouvir. Sempre a gente fica nessa palavra do ouvir, independente de ser profissional, né? Ver o que está acontecendo, né? O porquê disso. Se ela conseguir dar o porquê. Como tu falou, eu quero, eu acho que eu vou precisar no futuro, né? Por que ela está se sentindo assim, né? E não também, não falando só da abordagem psicoterapêutica, não chegar tentando tirar aquele objeto da pessoa, principalmente. Né, Val? Assim, não, eu vou tirar de ti, isso aqui é importante para ti, mas para mim não é, vou colocar fora. Não funciona, né? O estresse aumenta e fica pior ainda. Porque daí ela se traumatiza, ela já não consegue seguir no processo, porque gerou esse trauma. Né? Exatamente, então, exatamente. Para essas pessoas é tentar ouvir, tentar conscientizar e é até onde tu pode ir realmente, né? E tentar buscar que essa pessoa, tentar orientar que essa pessoa busque uma ajuda psicológica. Infelizmente é o que dá para fazer, né? Quando a pessoa é sozinha, vai até certo não ponto. Tem porque tem um ponto que dali para frente é invasão de privacidade. Eu não posso pegar você na marra e falar, olha, você vai marcar uma sessão de terapia. Não dá, é impossível, né? E tem muita gente que ainda, né, Thaís, tem o preconceito com a terapia, né? Por isso que eu falo para quem... As pessoas têm que seguir o seu perfil, porque você aborda isso muito legal nessa questão das pessoas, da terapia, a importância da terapia. Não é louco que faz terapia, as pessoas têm ainda um preconceito. Eu não tenho nada, eu estou de boa, eu estou bem, para que eu preciso? Todo mundo precisa de terapia, seja uma breve, uma longa ou uma pro resto da vida, entendeu? É muito importante isso, né? A terapia, ela tem um papel fundamental na vida das pessoas e nem sempre as pessoas se dão conta disso. Então é o que eu estou falando, eu não posso chegar na casa de uma pessoa e falar, tu tá doida, eu preciso que você desapegue dessas coisas, vamos conversar. Não pode, não posso. Eu tenho o meu limite, né? Que é até aquele ponto e dali para frente é uma coisa que não tem muito como você ultrapassar, né? Agora, online é possível fazer um atendimento nesse assunto de acumulação? Mesmo à distância, a gente consegue fazer isso? Ou isso tem que ser presencial? Não, o atendimento psicológico consegue, só o caso do organizador, claro, né? Vai ter que ir lá na casa. Claro, mas sim. Dá para fazer, mas precisa essa intervenção, né? Em alguns casos, o psicólogo até acompanha, mas também já é um outro tipo, né? Acho que é sempre avaliado, faz a consulta e vê o que pode ser feito. Vou estar em contato contigo, a gente vai poder... É um trabalho em conjunto, né? Quanto mais pessoas se envolverem nisso, é multidisciplinar também, né? Se os familiares puderem ajudar, o amigo, se a pessoa não tem um familiar. Como tu disse, muitos são sozinhos, mas quando não são, é preciso que todos se envolvam, porque também atrapalha a vivência dessas pessoas no dia a dia, começa a ficar complicado, né? Então, acho que
eu acho que desses alertas, né, que a gente até vinha... Não, voltando, acho que eu me perdi um pouquinho no ponto. Qual foi a última coisa que tu tinha falado? Antes Antes era da gente possível a falar do acúmulo. intervenção. Tá, Isso, essa intervenção exatamente. online. Enquanto tu me falava isso, eu estava pensando, em alguns casos desse transtorno, à medida que esse paciente se encontra, é necessário até muitas vezes fazer uma avaliação psiquiátrica para ver se precisa o uso de algum medicamento, né? Junto com a Chega, psicoterapia. Chega eu, a precisar do chega a uso de esse ponto. medicamentos. Chega, pode chegar. Aham. Pode chegar a Então, esse ponto. o Aí bom é. psicólogo, o bom Não, psicólogo, é ele sempre vai interessante. saber te dizer, né? Olha, tu precisa, eu preciso que procure por um psiquiatra para que tu faça uma avaliação, né? E assim como o bom psiquiatra, ele vai te orientar quando eu preciso fazer uma psicoterapia. Às vezes o próprio psiquiatra faz análise, né? Tem isso também. Mas se ele não Sim. faz, ele pode orientar. É um trabalho mútuo aí que nós, profissionais da saúde mental, a gente tem que estar sempre ligado, né? E trabalhar em conjunto para a melhora do paciente. Quanto mais suporte esse paciente tiver, melhor, né? Para que ele Isso consiga sair dessa situação. é muito sério, né? As pessoas não Sim. prestam atenção. Agora, por exemplo, é sério, as pessoas, de uma forma geral, né? É, pegando o desapego, por exemplo, que tá ligado ao acúmulo de coisas tal. As pessoas, normalmente, Thaís, eu percebo que elas relutam para pedir ajuda. Seja para uma psicóloga, seja para uma personal organizer, seja para um parente. As pessoas relutam, né, para pedir ajuda. E eu também acho que é possível a gente perceber, tem um ponto ali que eu acho que fala, opa, tem alguma coisa errada aqui comigo. Qual que é o ponto, Thaís, de alerta, assim, que uma pessoa, que assim, o pulo do gato, sabe? Opa, peraí, eu tô comprando demais. O que que você acha? Eu tô guardando demais ou eu tô apegada demais? Qual que é o ponto, o que você julga ser importante, o sinal de alerta para que a pessoa procure um profissional, procure uma ajuda? Aonde seria esse equilíbrio no seu ver aí? Uhum. Acho importante observar o ambiente que a gente está convivendo, né? Não que não possa ter uma baguncinha, algumas pessoas são mais Claro. organizadas, outras, né? Tem pessoas que gostam tudo no seu lugarzinho, outras, né? Atiram a roupa aqui na cadeira, deixam uma coisa mais desorganizada. Mas observar o seu ambiente de trabalho, né? Deve ter pego todos os tipos já. Observar o seu ambiente de convívio, se tu tá conseguindo viver adequadamente, circular por ali, né? Como que tá a situação em volta de ti, né? As coisas em volta, tu precisa realmente dessas coisas. Acho que o prejuízo financeiro também é importante de observar. Ah, estão comprando muito na Shopee, é muito barato, né? Estou comprando muito na Shopee, é tudo coisa baratinha, mas estou comprando demais. Tá chegando muitas coisas. Ou tá comprando coisas caras muitas vezes, né? Pessoas às vezes colecionam coisas caras, como bolsas, por exemplo. Tem pessoas que compram bolsas de 100, R$ 150 e pessoas que compram de R$ 15.000. A gente fala Sim. de todos os aspectos e camadas sociais, né? As pessoas acumulam diversas coisas. Eu vi lembrando, acho que é muito interessante, quando passa para essa questão da acumulação do lixo, que já é um caso bem mais grave, eu vi É. certa vez uma menina que ela guardava os saquinhos do absorvente e ela não conseguia se desfazer daquilo. Então ela tinha milhares, assim, as gavetas, os armários, era Sim, muito assim. imagino. Todos os anos da vida que ela tinha usado até então, ela tinha guardado, né? Daí depois mostrou que era realmente algo de uma perda de um parente, enfim, estava todo ligado ao emocional, conseguiram reverter a situação, né? Mas eu acho que esse alerta só foi um parênteses assim que eu achei Não, interessante mas é também. interessante isso. E daí dos diversos, né, independente da classe social, tu pode estar acumulando alguma coisa. Animais, né? Acúmulo de animais, Eu que é uma já coisa vi. gravíssima. Vi na televisão, eu nunca vi ao vivo e a cores, né? Mas Gravíssima. pessoas, eu já ouvi pessoas assim que tinham não sei quantos gatos em casa, né? Aquele Hum, acúmulo que tem um ponto, tem um limite. Você tem um, dois, sim. três, sei lá.
Mas ao ponto de você permitir que os seus bichos tomem conta da casa e você não tenha mais casa, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, Eu já vi né? um caso de Não? ter animais mortos dentro da casa. Mortos, né? Então chega Animais a esse ponto, mortos. mortos, da pessoa, né, vai se consumindo, ali tá um animal, aí tu já não dá conta de cuidar de ti, de cuidar do animal, é um risco para todos os seres que estão vivendo ali, é muito complicado, né? Então, A gente vê que o apego, ele realmente, ele vai de um pacote de absorvente vazio, absorvente. quer dizer que é um negócio simples, vamos dizer assim, eu estou falando em termos de Sim, simplicidade, sim. até o alto, como bichos mortos, quer dizer, E os passa por mortos, todos os campos, né, por tudo. do, do anormal, né? Porque não é Do normal, quer excesso. dizer, do excesso, isso, a palavra me fugiu. Porque é um negócio assim que é assustador, né? A gente vê esses programas da Discovery aí, que tem os acumuladores, são coisas muito grandes, né, Thaís? Pessoas que pegam lixo mesmo na rua. Eu já conheci pessoas que não chegaram a ser acumuladoras, mas tinham esse hábito de ver uma caçamba, ir lá olhar o que tem e levava para casa. Acabava usando, tá? Com alguma coisa, mas tinha além do normal, né? Sim. E aí, no fim, eu nem sei que fim deu, porque eu não tenho mais contato com a pessoa. Mas eu acho que era uma forte candidata a viver um processo de acúmulo, porque ela tinha mania, saía com o carro e ia buscando coisas nas caçambas. E não necessariamente, não é a pessoa que está precisando de nada, é o vício Sim. de pegar, né? A São pessoa tem as vícios coisas em também. casa. Exatamente. Agora é interessante, né, a gente observar essa questão, como tudo está ligado no emocional, né, Thaís? Tudo tem um fundo emocional, né? Para o bem ou para o mal, porque a pessoa se apega tanto em momentos bons, e aí ela quer guardar, eu não sei você já tem como falar alguma coisa sobre isso, como em coisas ruins também, né? A pessoa, ela tem um objeto, aquele objeto remete a um momento ruim, mas ela não consegue se desfazer disso, né? Aham. Às vezes ela tá pegada em alguma história, né? Muitas vezes essa pessoa possui algum objeto, alguma coisa de uma pessoa, vamos, por exemplo, um ex-namorado, uma ex-namorada, alguém que já passou da vida, já não vai fazer mais parte, ou até alguém que fez essa pessoa sofrer, alguém tóxico em algum momento, e ela ganhou aquele presente, um ursinho de pelúcia, ela ganhou aquele ursinho e ela não consegue se desfazer daquele ursinho mesmo tendo sofrido, né? Olhando para aquele urso e ainda trazendo essa sensação, essa memória de uma coisa sofrida, mas no fundo ela vive um desejo, né? Uma fantasia, porque ela gostaria que ainda fosse da maneira que foi boa, porque normalmente os relacionamentos abusivos, no começo eles costumam ser bons, né? É uma coisa sutil. Eu gosto muito de falar sobre relacionamentos abusivos, né? Relacionamentos abusivos, e até me esqueci de falar no início, eu trabalho exclusivamente hoje com saúde mental da mulher, né? E atendimento online. Então eu costumo ver, né? Uma coisa que eu trago assim da experiência, né? Da pessoa estar ligada a uma fantasia de querer que aquilo tivesse dado certo, de que aquilo tivesse acontecido. Então acredito que uma das funções do psicoterapeuta seja essa de ver, né? De conseguir entender esse passado, de por que guardar ainda esse objeto, lidar também com as questões do futuro, né? Com essa questão da pessoa, eu vou guardar essa lapiseira porque uma hora eu posso precisar. Pode acabar todas do mundo, mas eu preciso ter 50 porque pode acabar as lapiseiras do mundo, né? Na cabeça ansiosa, essa pessoa acha que ela sempre vai precisar daquele objeto, né? Então, trabalhar futuro, trabalhar passado, conscientização, Perfeito. né? Perfeito. Eu nunca tinha parado para pensar nessa abordagem que você falou. Quer dizer, eu guardo isso daqui me traz uma
péssima lembrança. Cada vez que eu vejo, eu sofro, mas eu guardo porque eu tenho dentro de mim, na fantasia do que eu gostaria que tivesse sido a minha relação, ou, como você disse, é verdade, todo relacionamento abusivo é lógico, tem que começar bem para poder existir o início de um relacionamento perfeito, sim, né? E é justamente aí que a pessoa cai, né, nessa cilada, vamos dizer assim, e quando você vê, você já está num relacionamento abusivo, acabou tal, não sei o quê, então você está sofrendo pelo abusivo, você está sofrendo pela frustração que não deu certo, e aí você quer guardar o objeto, porque você vive a fantasia do que poderia ser fantástico, Thaís. Eu nunca tinha pensado nisso. Que bom que deu esse insight, é legal, né? Fantástico. Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas guardando coisas que eu sei que vêm de memórias afetivas tóxicas, tristes, mas eu nunca na minha vida consegui entender o que leva um ser humano guardar com apego demais um objeto que foi de um momento muito triste da sua vida que te fez mal. Caraca, fantástico. A live valeu... motivos. Olha, toda a live valeu mais ainda aqui, porque é uma percepção que talvez porque eu não seja profissional da saúde, eu não teria essa visão. Mas é louco isso, né? Assim, o que é a cabeça do ser humano? E eu acho muito legal esse assunto, apesar de muito ruim, mas esse assunto necessário, né? É necessário porque, assim, né? Eu percebo, inclusive, essa época de pandemia, houve muitos problemas com essa questão, né? Do abuso, da relação pesada, de agressões, enfim. A violência doméstica aumentou muito, né? Muito, muito. A gente pensa que é mentira, mas não é mentira. Eu conheço pessoas que vivem hoje no inferno, que começou este inferno por conta da pandemia, a convivência que não existia, né? Eu te vejo de manhã, te vejo à noite, a gente não passa o dia inteiro junto, então dá para levar, eu não percebo. A partir do momento que você ficou trancado dentro de casa, uau, né? Eu falo que nós estamos vivendo, hoje um pouco menos, porque tem muita gente que já está trabalhando na rua, enfim, mas nós vivemos numa casa multifuncional, né? Então nós temos dentro de casa o consultório, a escola, a brinquedoteca, a academia, enfim, N coisas. E justamente esse monte de coisas que foram obrigadas a se juntarem gerou conflito entre as pessoas. E eu acho que o maior conflito vieram dos relacionamentos, onde começa a existir o abuso em cima disso. É o que eu percebo até depois. Eu fiz vários, né, atendimentos online nesse período, levando a organização para as pessoas através de videochamada, através de consultorias e ensinando. Eu cheguei a atender pessoas que no meio do atendimento você percebia que tinha alguma coisa errada ali, e depois você ficava sabendo que era a pessoa, o companheiro da pessoa que não estava aceitando aquilo, estava brigando, estava ofendendo. Então aí você fala, meu Deus, é um assunto de extrema importância, que as pessoas às vezes não dão muita bola, né? Eu vejo nos seus posts, você aborda bastante este tema, até com o lado passivo, muitas vezes, das mulheres que aceitam por medo, né? Como o seu atendimento é exclusivo feminino, que isso daí eu acho que já é um diferencial, né? Porque a pessoa se sente mais livre para falar com você, né? Ela não corre o risco de, sem querer, o marido também ser seu paciente sem que um saiba do outro, né? Então, que eu já vi casos assim. E a saúde da mulher é mais complexa, né? A gente tem mais complexidade, a saúde mental também tem suas questões, né? E aquilo que eu costumo dizer, e muitas vezes as pessoas abordarem até em postagens,
Ah, mas homem também sofre abuso. Sofre, claro que sofre. Mas a gente vê Mas pelos não números de na mesma feminicídios proporção, que não. não é a mesma proporção, né? A Não. gente só tá ligado, acompanhar as notícias, tá por dentro, que a gente vê que É. é normalmente o contrário, né? E Então tem que você estar muito sabe que ligado mesmo. tem que estar ligado. E quando a gente fala em organização, Thaís, eu já vi muito problema de brigas que terminaram não digo tragédia, graças a Deus não Uhum. chegou a esse ponto, mas até por causa de desorganização, sabia? A casa, por exemplo, a mulher está em depressão, que isso também foi um agravo muito grande agora na pandemia, né? É a doença do século. Eu estou assistindo pessoas que você vê que precisa realmente de ajuda, depressão mesmo, e isso veio Uhum. agora nessa pandemia. E aí isso gera, a desorganização, ela gera também essa questão da depressão. E a pessoa começa a largar as coisas. Ela tá procrastinando, ela está deprimida, ela não tem vontade de fazer, e às Uhum. vezes tem um conflito aí entre o casal. A outra parte é completamente organizada, não gosta de bagunça. Thaís, tem muita briga por conta disso. Brigas, inclusive, às vezes até que a pessoa não te fala, mas você percebe, brigas com violência física, né? Que você vê que ali Uhum. aconteceu alguma coisa, né? Então você fala assim, ó, como a coisa é complexa, né? Essa situação, esse abuso, vem por N motivos. Inclusive, muitas vezes, algumas, sei lá, pela desorganização. Porque a outra parte não é capaz de entender a doença que a pessoa está sentindo, a dor da pessoa, o momento da pessoa, e não ajuda, apenas critica, né? E aí eu acho que é legal essa questão do atendimento, né, feminino, porque a mulher, ela tem um acúmulo de obrigações muito grande, né? Ela Uhum. tem a relação, ela tem filhos, ela tem casa, tudo vai para cima da mulher de forma errada, porque eu acho que isso está errado. Tudo tem Uhum. que ser dividido, porque afinal de contas, quem mora neste teto, temos que dividir, afinal de contas, estamos embaixo do mesmo barco, né? Mas é um negócio muito louco e a cobrança com a mulher é muito maior, por Uhum. isso que o emocional da mulher é muito mais afetado, né? Sim. É muito mais agredido, ela é muito mais ferida, né? É um negócio Uhum. que é fantástico de se analisar e a gente quer poder ajudar, mas é muito complexo, né? Nessa hora eu queria ser psicóloga, entendeu? Porque eu acho fantástico essa ideia. Mas é muito incrível esse trabalho exclusivo com as mulheres, porque eu acho que elas sofrem um abuso muito maior do que os homens. Me desculpa, o homem não tem. O homem é mais forte para começo de conversa, ele tem como se defender fisicamente, né? Tem todo um processo aí Uhum. que favorece o homem, né? E a mulher, coitada, muitas vezes não tem condições físicas e emocionais para lutar contra o mal, né? O relacionamento tóxico mesmo, É, né? e as próprias desigualdades, né, do privilégio de ser homem, né, aí isso vem toda a questão da construção do patriarcado aí, que já gera também um outro super assunto, né, do próprio Sim, sim, privilégio de ser homem, né, e as mulheres ali, exatamente. submissas, terem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, quanto o homem pode sair, pode... Isso vem desde a infância, né, falando de organização de casa. A Sim, menina, ela ganha uma sim, vassourinha e uma boneca para amamentar, cuidar da boneca, dar a é papazinho da isso boneca, mesmo. né? E o que que E o o menino homem, ganha? Um a bola, carrinho, o bola. carrinho, A bola é a né? liberdade. Correr, jogar bola na Exatamente. rua, capa para Exato, ser exato. super-herói, para voar. Isso, exato, Uhum. exato. Isso daí é um ponto fantástico, porque uma das coisas que eu bato muito na tecla, inclusive em aulas, quando eu dou aulas, é que a organização tem que começar na infância, entre Perfeito. meninos e meninas. Não Show. importa quem é. Ah, mas é meu filho. Qual é o problema?
crianças que são educadas desde pequenas, que elas têm que ter organização e aprender que o menino e a menina pode sim guardar tudo, pode sim lavar uma louça, pode sim ajudar em casa, eles se tornam adultos muito melhores. Isso Sim. é comprovado, isso é comprovado. Então, é o que você falou. Vem lá de baixo. A menina ganha a panelinha para cozinhar, o fogãozinho, a vassourinha. É isso que ela ganha, a boneca para cuidar. E o homem, o menino, ele ganha as coisas para ele se ver livre, a liberdade. Então, quer dizer, o choque começa lá atrás, né? Hoje, eu acho que está um pouco diferente. A gente vê crianças já menos envolvidas em preconceitos. Mas ainda existe. Aí muito, aí se consegue, né? Essa geração de agora, né? A gente já está um pouco melhor que a geração dos nossos pais e assim vai indo, claro, né? Passar das gerações. Mas, claro, ainda há muito preconceito velado, ainda muito machismo. Essas coisas vão continuar por muitos anos, infelizmente, né? Mas já consigo ver de amigas minhas, por exemplo, que os filhos, em casa, os adolescentes fazem, as crianças fazem, né? Sim. De o filho, e não é aquilo assim, vou fazer o meu filho limpar uma casa. Não, tem atividades, né, Val, conforme a idade. Olha, já pode guardar a loucinha, se é pequenininho, alcança o prendedor para o pai ou para a mãe estender, né? Alcança o prendedor para alguém estender a roupa. Tem atividades conforme a idade. Recolhe um lixo, né? Tá com 8, põe 10 anos. Uma roupa suja na roupeira, no cesto, né? Pega sua roupinha pro banho. Isso, ajuda a colocar uma mesa quando é um pouquinho mais velho, mas também não precisa ter muito. Né? Pode aprender. E isso não importa se você é menino ou menina, né? Até porque homem ou mulher um dia pode morar sozinho, independente de quem seja. E aí tem que saber se virar. Tem que desenraizar essa questão de que só as mulheres que são donas de casa. Para com isso. Né? São os homens e as mulheres. Isso não dá mais, né? Isso daí é muito ruim, porque gera adultos com ideias completamente diferentes do mundo em que nós vivemos. Né? Nós vivemos num outro mundo hoje, né? Então é um negócio muito interessante. E é o que você falou, vem lá de baixo, e a questão da organização, Thaís, eu pego muito isso. Um dos meus projetos agora para 2022, se Deus quiser vai dar certo, é dar palestras em escolas de crianças, né? Para mostrar para as crianças, né? E de preferência os pais estarem presentes, a importância da organização para as crianças desde pequenas. É um dos meus projetos, enraizar na cabeça das crianças, dos pais, das mães, que desde pequeno as crianças têm que aprender que a vida organizada é melhor. E começar pequenininho mesmo, é o que você falou. Levar um lixo pro lixo e pegar a sua frutinha. Criança pode fazer isso, né? Ninguém morre por isso, muito pelo contrário. Não é faxinar uma casa, né? Claro, faz aí a faxina da minha casa, não tem como. Não seria bárbaro, né? Então vai, né? Mas não é isso, pelo amor de Deus. É cada um na sua idade, no seu limite. Ninguém está falando que a criança vai deixar de ir para a escola para ficar limpando uma casa. Que vai brincar, né? Exato, ela ter a noção e a consciência que ela tem que ajudar, sim, dentro de casa. É basicamente isso. É um negócio muito louco, que se a gente ficar, eu não faço ideia, eu fiz a besteira de não ter noção de que horas são, não sei quanto tempo nós estamos aqui, eu esqueci de trazer um relógio aqui. Uns 53 minutos, mais ou menos. Olha, daqui a pouco, provavelmente, o Instagram vai derrubar a nossa live, então a gente vai ser interrompida do nada. Mas, assim, o papo foi ótimo, eu acho que essa questão do desengessado aí, que a gente acaba passando para tudo quanto é assunto, eu acho que é bem legal, acho que esta live vai ficar salva, eu vou pôr esta live também lá no YouTube, vou marcar o seu canal para as pessoas também conhecerem o seu canal lá do YouTube, que eu acho que é bem legal conhecer. Está iniciando então, assim, por lá, né? Está iniciando, que eu acho que lá
tem futuro, né? A questão do YouTube, eu acho que dá para você ensinar muita coisa pelo YouTube. Então eu vou uma outra colocar lá. proposta, né? Que complementa, né? É outra proposta. Eu falo que o pessoal do YouTube é diferente do pessoal do Instagram. Quem está lá é diferente de quem está aqui. Então é uma outra Sim, aí se proposta. complementa, aham. Se complementa, exatamente. Então esta live, se tudo der certo, ela vai para lá também, para a gente poder passar para mais gente. O papo, para variar, eu amei, como eu disse, eu gosto muito dos seus pensamentos, da sua linha de Obrigada. raciocínio. Gosto mesmo, Thaís. A gente se Acho acerta, que né? A assim, gente tem uns pensamentos bem parecidos, né? exatamente, eu acho isso legal porque é o que você fala da internet, né? Eu te achei do nada, te mandei uma mensagem e a gente consegue ter uma empatia muito A legal. Eu acho relação, isso, né? Aham. É exatamente, muito eu acho bom. isso muito legal porque existe uma conexão aí nas ideias, né? Que hoje em Uhum. dia é legal quando acontece. Eu queria te Muito bacana agradecer a gente muito cultivar. por você topar Imagina, esse eu que papo. agradeço. Hoje deu certo, né? Hoje Deu tudo a certo. internet não caiu, então a nossa live vai ficar gravada, bonitinha, sem problema. Eu queria que você Uhum. falasse o que você quisesse para terminar, falasse mais um pouco do seu canal aí, falasse do seu trabalho, se você quiser. Fala o que você bem entender, a palavra é Uhum. totalmente sua, para a gente ir se despedindo do pessoal. Sim, quero te agradecer mais uma vez, né, pelo Imagina. convite. É sempre um prazer falar contigo, estar junto, né, trocar uma ideia, poder trazer aqui para o Obrigada. pessoal, agradecer vocês também que assistiram, né, estão acompanhando aí. E, bom, sobre o meu trabalho, aquilo que eu tinha falado, da psicoterapia online, né, saúde mental da mulher, faço atendimentos de forma online, e eu já atendo online há mais ou menos 4 anos, sempre nessa modalidade. Se tiverem alguma dúvida, vocês me deixem uma mensagem ali pelo direct, se quiserem informações, quiserem tirar alguma dúvida sobre a live de hoje também, a Val também fica Legal. disponível ali, né? Totalmente. Eu acredito E, que e seria eu, isso no momento, que eu possamos acho fazer muito outras, legal. né? Com certeza. E assim, eu estou falando como experiência própria. Tem gente que acha que terapia online não funciona. Funciona sim, terapia online. É muito melhor do que a presencial no sentido de que não tem dia, não tem hora, não tem calor, não tem frio. Qualquer momento é possível uma terapia online. Então, se alguém aqui estiver Sem assistindo dúvida. a live e tiver interesse em fazer terapia, bate um papo com a Thaís, porque eu acho que Obrigada. vale a pena mesmo, né? A sua linha de raciocínio é legal, eu acho que vale a pena. E terapia online funciona. Eu falo porque eu faço. Né? Não é com a Thaís que eu faço, a Thaís não é a minha Não, não, terapeuta. não é minha paciente. Não, não. E se fosse talvez nem dessa aqui para a gente estar aqui trocando essa ideia, aí já mudaria a relação aí. Você sabe que antes de fechar, eu vou te contar, eu tive uma terapeuta há alguns anos, que nós tivemos que terminar a nossa terapia, acabou porque viramos amigas, entendeu? E aí já Sim, não podia mais a gente ser paciente e terapeuta. Então, assim, não daria para eu ser só paciente, que a gente tem uma troca de informações que sairia da linha, mas eu acho que se alguém aqui tiver interesse, procura a Thaís, bate um papo, eu acho que é bem legal, que terapia online funciona. funciona. Experiência própria. Eu Eu faço, eu também faço a gosto, minha online. e é muito A minha melhor, né? psicóloga também faz a dela online. E E assim vai. assim vai, porque eu acho que agora é o momento, né, Thaís? E as pessoas ficarem alertas aí a todas essas questões, desses abusos, desse excesso de Isso, apego, ótimo. dessas Uhum. coisas que fazem mal, dessas toxinas que atrapalham a vida das pessoas, seja na terapia, seja na organização, tudo tem que ter um ponto de equilíbrio, né, Thaís? Então, eu acho Uhum. que é isso que as pessoas têm que ficar atentas, e se precisar de nós, estamos aí à disposição. Eu também agradeço a todos Isso que aí. estiveram aqui, que estavam aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez, Thaís. E até a Obrigada. próxima. Tomara que tenhamos Até, outras oportunidades. Eu também estou aqui sempre à com sua certeza. disposição para o que você precisar. Também. A gente vai falando. Muito, muito obrigada, gratidão. Um grande Gratidão. beijo para você, Thaís. Fica Beijo. bem por aí. Tchau. Beijo. Tchau, Também. tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Opa, Opa. saiu?
Tá saindo, peraí.